Boa tarde, boa noite. Apesar de fugir um pouquinho da temática puramente do ciclo de Wilson, as tensões geradas nas placas, eu trouxe essa parte de classificação de orógenos para essa aula, porque as aulas de orógeno têm muito tema para abordar. Então eu coloquei esse daqui, o vídeo anterior ficou um pouquinho mais longo, mas esse daqui vai ser rápido, que é uma classificação e definição de orógeno. É um dos processos do ciclo de Wilson. Vão ter duas aulas só para detalhar todo o sistema orogênico, mas eu já vou deixar a classificação aqui como um pedaço dessa aula. Vai ficar de introdução para as aulas 7 e 8, que é de orógeno acrecionário e orógeno colisional, mas não vai dar tempo nas aulas. Eu estava revisando o material, realmente tem muita coisa para falar lá. Então já vou encaixar esse pedaço aqui. A definição, eu vou passar a definição de orógeno e os sistemas de classificação, o estado da arte do conhecimento e como que a gente pode classificar os orógenos. Primeiro, assim, a classificação, a definição clássica é: os orógenos são edifícios montanhosos que se formam como resultado de convergência de placas. Então, basicamente, eles são, se for pegar a orogênese propriamente dita, seria a gênese de montanhas, mas aqui a gente está associando um componente geotectônico, que seria a convergência de placas. E aí pode ser chamado também de faixa de dobramentos, faixa móvel, cinturão orogênico, e assim como as traduções em inglês, fold belt, mobile belt, orogenic belt. Essa aula tem um artigo muito bacana, que é esse aqui do Bley, Orogenias das margens continentais ao interior remoto das placas. É uma revisão muito legal, vou deixar também na descrição do vídeo aqui. Vale a pena dar uma olhada nesse artigo. Então agora eu vou entrar no conceito do orógeno, essa parte de início de consumo de oceano, ou então de inversão de bacias precursoras. Vou definir o que são essas bacias daqui a pouco, e vou passar uma evolução do conhecimento, desde os anos 60, quando a teoria da tectônica de placas começou a ser mais aceita, até o século XXI. Então o orógeno ele é o produto da convergência de placas, o que representa uma inversão tectônica do sistema do que seriam essas bacias precursoras. A bacia precursora, ela pode ser meramente um rift continental, um aulacógeno que pode ser invertido, já pode caracterizar um orógeno, nesse caso intracontinental. Se você começou a riftear e em vez de aulacógeno você progrediu para um rift oceânico inicial, estilo Mar Vermelho, você pode ter a inversão dessa bacia oceânica inicial, mais o rift que já tinha se formado, e você pode inclusive formar um assoalho oceânico já robusto, estilo Atlântico. E aí, no caso, a inversão das bacias precursoras vão incluir a bacia de toda essa margem passiva do rift oceânico continental e do rift continental. A bacia precursora, ela é o que precede a sua orogênese, o que precede a sua orogenia. Então, pegando o conceito de orógeno, na década de 60 era um pouco complicado, porque a ideia do geossinclinal ainda era muito aceita, e foi uma época um pouco polêmica entre os fixistas e os plaquistas. Mas nos anos 70, o caráter não monolítico das placas ganhou muito mais força, a ideia da tectônica de placas ganhou mais força. Esse caráter não monolítico, ele aponta diferenças fundamentais no comportamento geológico da crosta superior, inferior e manto, o que não cabia tanto assim no fixismo, e a teoria da tectônica de placas explica muito melhor. Na década de 70, coisas que vão também de acordo com a tectônica de placas, começam as primeiras observações sobre delaminação, underplating, tem o reconhecimento de orogenias intracontinentais, que é a subducção do tipo A. A subducção clássica que a gente conhece é de litosfera oceânica, que é a do tipo B, que é em homenagem até ao Benioff, da zona de Wadad-Benioff. A subducção do tipo A, ela foi definida na década de 70, em 75 ou 76, por Bally, e o A vem de Ampferrer, que é o que cunhou um termo que seria sugar para baixo. O Ampferrer ele estudou na região dos Alpes. Então a subducção do tipo A é em homenagem a ele. E depois que começaram esses estudos, o Bally foi o que cunhou o termo, mas o Ampferrer já começou a dar uma sugestão assim: olha,
a litosfera continental aqui parece que está sendo puxada. E aí começou a ocorrer assim, poxa, margens continentais ativas podem ocorrer numa inversão holacogênica uma subducção forçada, porque apesar de ser inimaginável pela flutuabilidade, começou a ter alguns registros de que havia uma subducção em que uma litosfera continental era subduzida sob outra litosfera continental. Então a ideia de orogenia intracontinental e subducção do tipo A começou na década de 70. Nos anos 80, as propostas desse tipo de orogenia, sem envolvimento de litosfera oceânica, ou seja, um aulacógeno invertido, ganhou muito mais robustez. Tem diversos trabalhos, inclusive brasileiros, de Martinho Porrada da década de 70 e início dos anos 80, do Kroner, que ele realmente foi um dos grandes autores da década de 80 sobre orogenias intracontinentais. A ideia, então aqui tem um esqueminha razoável sobre a ideia fundamental dessa orogenia intracontinental. Você tem inicialmente uma anomalia térmica, se lembrar do vídeo anterior, creio que o segundo vídeo dessa aula, a anomalia térmica, o terceiro, perdão, a anomalia térmica intracontinental, ela causa um soerguimento e um enfraquecimento, porque aquece e acaba com o soerguimento, ela dá uma delgaçada. E isso gera uma topografia que, apesar de inicialmente ser positiva, quando colapsa ela fica negativa. E essa topografia negativa começa a ser abastecida como uma bacia primordial, e se ocorre uma delaminação, como é o caso aqui embaixo, onde está definido um flysch aqui em cima, o slab vai litosfera abaixo. O que delaminou começa a litosfera abaixo. Então, essa aqui é basicamente o conceito de uma orogenia intracontinental. Quando você tem primeiro uma expansão, ou seja, primeiro você precisa adelgaçar, você precisa enfraquecer sua litosfera continental. Esse enfraquecimento pode levar à formação de uma bacia, estilo Rift-Seg, clássica mesmo. Se houver uma delaminação, a astenosfera entra, você começa um vulcanismo e pode começar uma subducção. Um slab delaminado pode forçar uma subdução do que seria a litosfera continental, sublitosfera continental. Ainda nos anos 80, começaram diversas tentativas de padronização e sistematização dos esforços. Queria dar alguma classificação para a orogenia, mas ainda estava tudo muito confuso. Nos anos 90, que realmente vieram avanços interessantes, porque começou a olhar a orogênese como um processo global, não como um processo isolado num pedacinho. Então o foco saiu só da região dos arcos e foi para as bacias cratônicas, para as bacias relacionadas ao orógeno também, a antiarco, retroarco, a de Foreland. E a participação nos esforços dessa interação, na deformação, começou a avançar. O entendimento das forças envolvidas começou a avançar muito. E as orogenias intracontinentais também foram mais percebidas, mas a orogenia como um todo foi muito mais detalhada, juntando tanto desde a parte de tafrogênese das bacias precursoras até a inversão delas para a orogênese. O todo foi muito mais bem compreendido e começaram a ter classificações sistemáticas da crosta continental. Deixou de ser aquela parte reducionista como litosfera continental e litosfera oceânica, e esse artigo aqui, por exemplo, que é do Marchak, é de 99-2000, eu vou deixar na descrição. Ele apresenta as possibilidades de natureza, estruturação, composição, idade tectonotermal, tudo começando a diferenciar a litosfera continental. E nesse avanço começa uma busca pelo entendimento melhor dos processos tectonotermais que levam a litosfera continental tanto a ter subsidência, soerguimento, a inverter bacias, por que existe um far field stress em alguns lugares e em outros não. Tudo isso começou no fim dos anos 90 a ganhar muito mais intensidade. E aí quando a gente chega no século 21, com o progresso do conhecimento geológico, mas os métodos geofísicos, começa a entender muito mais, não só as orogenias intracontinentais, sem a participação de litosfera oceânica, mas a orogenia clássica também, com litosfera oceânica envolvida, fica tudo muito mais claro.
E aí entram as ideias de classificação um pouco mais robustas. O Segner, em 90, ele já delimitou na parte de como classificar uma orogenia. Ele já falou, olha, cada orógeno é único. O processo de classificação realmente é muito complicado, porque, olha só, o progresso do conhecimento, ele destruiu diversos dogmas, ao mesmo tempo ele começou a construir outras hipóteses. E as classificações têm que sempre acompanhar a vanguarda científica. E nas orogenias ela está ainda em avanço. Classificações aleatórias e vagas sempre tentaram colar, mas uma classificação final é absurdamente complicada e ainda não tem um consenso, mas já há algumas sugestões. A gente viu que tem algumas coisas básicas para classificar, por exemplo, se ele é intracratônico ou confinado. A gente já viu também em chamar um orógeno de acrecionário, enquanto há um consumo de litosfera oceânica ou colisional. Grande parte das classificações elas são vinculadas a termos e princípios da escola do geossinclinal, ou seja, ainda é daquela ideia fixista, coloca uma orogenia classificando quanto à posição geográfica geológica, a um grau de mobilidade, como se fosse a natureza da procedência da bacia, a presença de remanescentes oceânicos e até mesmo azonamento metamórfico. Mas uma proposta completa vem razoavelmente de pouco tempo. Na verdade, o Bley ele coloca no artigo que eu citei lá no início uma proposta muito interessante. Ele pega a mesma classificação que a gente faz para fauna, para flora, ou seja, agrupando em reinos, depois filos, depois classe, família, gênero, até chegar na espécie. Ele tenta fazer isso para orógeno, ou seja, vamos partir de uma classificação geral e depois a gente vai afinando. E ele chegou nesse quadro. Eu acho isso muito interessante, que ele tentou fazer uma aproximação o mais realista possível do cenário paleogeográfico, paleotectônico, e ao mesmo de uma longa linha de interação, ele já destaca que o orógeno, dentro dessa linha de trincheira ou zona de subducção, tem muitas mudanças significativas geométricas e de estruturação. Então a organização não é tão básica. O que é interessante é que ele colocou, olha, um mesmo orógeno pode ter diversas classificações dentro dessa tabela, porque dependendo da sua organização e arranjo estrutural, do seu nível de erosão, ele pode variar. Pega os Andes, é uma linha de milhares de quilômetros. Ele não vai encaixar em uma classificação só. O primórdio em orógeno acrecionário, ok. Mas conforme vai variando, olha, aqui o arranjo estrutural está diferente, aqui o nível de erosão está diferente. Então daria para ir classificando os orógenos para ter meio que uma coerência e começar a deixar um padrão mais razoável para esse tipo de ambiente tectônico, para a gente conseguir visualizar. Só fala, ó, é um orógeno acrecionário com um arranjo estrutural linear e um nível de erosão bem preservado. Você já consegue visualizar muito melhor do que precisar falar, olha, é o orógeno andino na região de Pichilemu. Fica muito mais complicado, você tem que ter um conhecimento geográfico e geológico muito maior. Então, vamos entender como que o Bley fez essa classificação. A parte de organização e arranjo, ele sai desde porções de arranjos lineares, passando para emparelhadas, deflexões oroclinais, sistemas sintaxes, trapeados a mosaicos. Ou seja, conforme a deformação vai avançando, o arranjo vai ficando cada vez mais complexo. Se a gente for pegar no Google Earth, na região da Grécia, dá para ver isso de forma fantástica, esse pedaço formando meio que um oroclinal. E essa é a ideia da classificação quanto ao arranjo. Se a gente desce um pouco mais aí, essa é a parte do oroclinal, se a gente vem para a América do Sul, a gente consegue ver tanto de um lado na província Mantiqueira, esse daqui aqui está a costa do Atlântico, Belo Horizonte está nesse pedacinho aqui, Vitória está aqui, só para ter uma noção geral.
aqui a gente tem um arranjo linear, ou seja, você tem uma deformação alta, mas está tudo num arranjo estrutural linear. Por outro lado, quando a gente vem para o Nordeste brasileiro, esse daí está dentro daquele fractal que eu passei no vídeo passado, a gente já tem uma série de terrenos que foram justapostos devido ao avanço da deformação e já tem um arranjo do estilo de mosaico. Entendeu? Então essa parte assim, ó, vamos primeiro então, beleza, a gente já sabe qual que é o tipo de orógeno, vamos ver então qual que é o arranjo estrutural dele, como que as rochas estão dispostas dentro dele. E depois vai para o grau de preservação, que aí vai saber se é uma preservação completa, moderada ou quase nada, vestigial, que você já teve um intemperismo muito aprofundado. E assim, a gente tem uma proposta, essa classificação, eu vou enfatizar que ela não é oficial, adotada em termos científicos gerais, mas ela ajuda demais pela forma coerente como ela é feita e dá uma visão e um método científico muito bem aplicado, é um avanço científico muito bem aplicado para a classificação de orogenias. Esse vídeo ele está um pouquinho atípico nessa parte, não vai ter inclusive nem questões sobre ele para essa aula, mas eu já quero deixar ele aqui, porque como eu disse antes, na aula de orogenia realmente tem muito assunto para abordar, não daria para colocar ele. Valeu!